Olá, tudo bem? Somos acadêmicas do curso de Licenciatura em Educação Física pela Universidade Federal da Grande Dourados. Estamos na disciplina de Teoria e Prática dos Esportes Coletivos 3, ministrada pelo professor Dr. Pablo. Estamos realizando um trabalho sobre o basquetebol adaptado. O nosso grupo é constituído pela Aline, por mim, Débora, pela Jael e pela Viviane. I pick up a broken comb, run it through my thin gray hair. Though I don't have any plans tonight, I'm not going anywhere. Well, I should have seen this coming. Don't know why I'm surprised. When the best of us steps up, our nation stands a little taller. We all play for Canada. No decorrer do nosso trabalho, nós falaremos sobre a história do basquetebol adaptado, as principais regras, o basquetebol adaptado nas escolas, em competições, nos Jogos Paralímpicos e os principais benefícios aos praticantes. Há pouco mais de 50 anos, teve início não apenas a história do basquetebol em cadeira de rodas, mas as práticas esportivas que envolvem o uso de cadeira de rodas. O seu começo foi tímido e desenvolvido inicialmente com centros de reabilitação nos Estados Unidos e Reino Unido. Não apenas pela notável melhora física e psicológica que seus adeptos passaram a apresentar, mas também pelo envolvimento crescente de praticantes que apresentavam outros tipos de sequelas físicas, como amputação, poliomielite ou mesmo traumas medulares não adquiridos na guerra. O esporte para pessoas com deficiência surgiu na Inglaterra graças à iniciativa de Ludwig Guttmann, médico nascido na Alemanha, que fugiu para a Inglaterra para cuidar de veteranos da Segunda Guerra Mundial. Ele acreditava que o esporte poderia ajudar no tratamento dos paraplégicos. Em 1948, organizou a primeira competição entre os pacientes. No Brasil, em 1958, o basquete em cadeiras de rodas foi a primeira modalidade paraolímpica a ser praticada. Os responsáveis pelos primeiros passos do esporte por aqui foram Sérgio Del Grande, Aldo Micoles e Robson Sampaio de Almeida. Bom, eu vou falar sobre o basquetebol dentro das competições, sobre as suas regras, padronizações e assim por diante. O basquetebol, ele é considerado por muitos como um dos esportes mais atrativos, dinâmicos e emocionantes, entre aqueles que são praticados na cadeira de rodas. O basquetebol adaptado, ele inicialmente foi praticado por ex-soldados norte-americanos que haviam saído feridos da Segunda Guerra Mundial. No Brasil, o basquete em cadeira de rodas ele também tem forte presença na história do movimento paraolímpico, sendo que foi a primeira modalidade praticada aqui. A partir de 1958, foi introduzida por Sérgio Del Grande e Robson Sampaio. Depois de ficar de fora das Paralimpíadas por 16 anos, a seleção brasileira ela voltou a disputar e ao conquistar a vaga em Atenas, 2004, durante os Jogos Parapan-Americanos. Apesar da popularidade no país, o Brasil ainda não conquistou medalhas nessa modalidade nos Jogos Paralímpicos. As cadeiras de rodas que são utilizadas nos Jogos, por homens e mulheres, elas são adaptadas e padronizadas pelas regras da Federação Internacional de Basquete em cadeiras de rodas. O jogador ele deve quicar, arremessar ou passar a bola a cada 2 toques dados na cadeira
na cadeira de roda. As dimensões da quadra, altura e cesta seguem o padrão do basquete olímpico. Na classificação funcional, os atletas são avaliados conforme o comprometimento físico-motor em uma escala de 1 a 4,5. Quanto maior a deficiência, menor a classe. A soma desses números na equipe de 5 pessoas não pode ultrapassar 14. São disputados 4 quartos de 10 minutos cada. Para assegurar a competitividade, os atletas eles precisam usar cadeiras de rodas padronizadas e é obrigatório obedecer até mesmo o diâmetro máximo dos pneus e a altura máxima do assento e do apoio para os pés em relação ao chão. Se o jogador ele optar por usar uma almofada no assento, ela não pode ter mais que 10 centímetros de espessura, exceto nas classes de 3,5, 4 e 4,5. Nessa classe, a espessura máxima é de 5 centímetros. É permitido usar faixas para prender as pernas juntas ou fixar o atleta na cadeira. Todas as normas elas são conferidas pelos árbitros no início da partida. A cadeira ela deve ter de 3 a 4 rodas, sendo que as duas traseiras devem ser grandes. Os pneus traseiros eles devem ter no máximo 66 centímetros de diâmetro e devem possuir suporte para as mãos. A altura máxima do assento deve ser de 53 centímetros do chão e o apoio para os pés deve estar 11 centímetros. Aparelhos de direção, freios são proibidos. Algumas regras são básicas dentro do basquetebol adaptado, em cadeiras de rodas, como por exemplo, um jogador ele é considerado fora do campo quando a sua cadeira estiver pelo menos um pouco fora do limite do campo ou a pisar na linha. Se o jogador atirar a bola para o adversário com o intuito dessa bola sair para fora, a bola ela vai pertencer ao adversário. Quando o jogador ele tiver a bola em sua posse apoiada no colo, ele só pode dar até 2 empurrões à cadeira. Se der mais e não passar, driblar ou lançar a bola, isso é marcado falta. Um jogador não pode ficar mais de 3 segundos na área restritiva do adversário, tendo como exceção se tiver a bola no ar, se for para receber um rebote ou for uma bola morta. Se o jogador ele tiver a posse de bola e estiver pressionado pelo seu adversário, ele só pode ter a bola em seu poder se lançar ou driblar durante 5 segundos. A equipe que tem posse de bola em 10 segundos tem 10 segundos para atravessar a linha central para o campo do adversário. Bom, essas são as regras básicas do basquete. Agora vamos falar sobre o basquete adaptado na escola. O profissional de educação física é repleto de desafios, principalmente no meio escolar. Além do grande público diverso, tem a falta de estrutura escolar e a falta de materiais para as práticas de atividade física. O professor, ele tem que conhecer o seu público e planejar de forma que inclua todos os alunos, cada um com sua individualidade, e não exclua os alunos. Na minha aula de observação do estágio, eu percebi que um aluno não queria participar da aula de educação física. Após me aproximar dele, ele me relatou que ele não gostava da aula de educação física porque ele não conseguia interagir com os outros alunos. Ele gostava da aula de matemática porque os outros alunos procuravam ele porque ele sabia fazer atividade. Então, na minha aula de regência, eu apliquei o basquete adaptado na escola. A atividade desenvolvida foi o basquete sentado. O meu público foi o 2º ano com 26 alunos e o 4º ano com 16 alunos. Eu desenvolvi para ser feito na estrutura da quadra, onde o espaço era maior, principalmente para a turma do 2º ano, que era muito grande. A minha surpresa foi que eu tive que adaptar na minha primeira aula, porque no dia que eu fui aplicar a atividade, estavam lavando a quadra.
Então eu tive que utilizar o pátio da escola para fazer essa atividade. Primeiro, no pátio da escola, um dos desafios foi o barulho da rua, o espaço pequeno do pátio e além de alguns empecilhos, que como era a entrada da escola, era pai chegando, professor chegando ou saindo, então atrapalhou um pouco o início da aula. A primeira coisa que eu fiz foi sentar em roda com os alunos e conversar sobre a inclusão, sobre a deficiência física, e eles puderam relatar a realidade deles, o que eles conheciam sobre isso. Depois nós fomos aplicar atividade. Primeiro, a atividade foi lance livre, sentados. Depois eu fiz um alongamento e fui para a parte principal da atividade, que foi o basquete sentado. Como o espaço era pequeno, eles ficavam muito amontoados. Expliquei atividades, eles tentavam tocar a bola um para o outro para poder fazer a cesta. Só que a dificuldade que eles encontraram foi ficar sentado. Então, muitos alunos, eu tive que chamar a atenção para eles lembrar que não podia levantar, porque a todo momento eles tentavam levantar do chão. Assim como no segundo ano, eu apliquei no quarto ano, porém com um grau de dificuldade maior. A cesta utilizada nas atividades foi 2 cadeiras, cada um de um lado, e um bambolê no meio, preso. Com o quarto ano, eu pude utilizar a quadra de esportes da escola. Porém, a primeira atividade com eles foi o bobinho. Na atividade do bobinho, eles deveriam ficar sentados enquanto que o aluno do meio tentasse pegar a bola. Primeiro eu comecei com 3 alunos, depois com 4, depois com 5, fui aumentando a dificuldade. Depois da atividade do bobinho, fomos para o lançamento livre, sentado. Então eles tinham que lançar a bola na cesta sentados. Depois do alongamento, fui para a atividade principal, que foi o basquete sentado. No início, eles tiveram a mesma dificuldade que teve o segundo ano, em ficar sentado. Então eles tentavam levantar para poder chegar mais rápido na cesta. Mas, diferente do segundo ano, no quarto ano se desenvolveu bem mais rápido a atividade. Porque como eles têm muito aquela questão de competição, eles queriam ganhar da outra equipe. Uma equipe contra a outra, eles queriam ganhar. Então, foi muito melhor trabalhar no quarto ano, que era uma pequena quantidade de alunos, e eles pegaram a atividade muito rápida. No final da aula, assim como no início, que foi feita a roda de conversa, foi feita no final também. Porém, eu perguntei o que eles aprenderam com a aula. Eles começaram a relatar coisas do dia a dia deles, coisas que aconteceram. E eu pude perceber que a aula foi muito produtiva. O esporte adaptado na escola é difícil, mas é preciso. Então, na minha prática da educação física, eu pude perceber que uma aula bem planejada, uma aula que inclua todos os alunos, ela é muito bem desenvolvida pelos alunos. Então, a interação acontece de forma intuitiva. Muitas vezes não precisamos chamar a atenção do aluno. Eles mesmos já se ajudam. Por isso, o papel do profissional da educação física é muito importante para a inclusão. E você adaptar a realidade de cada escola é necessário. É necessário para que ocorra o aprendizado e é necessário para que as atividades fluam de forma mais fácil possível. Espero que tenha gostado dessa prática.
Obrigado. Então já são 5 anos e meio de paraplegia, onde eu estou paraplégico, né, devido a essa lesão. Eu peguei no sono, eu atravessei a pista e bati numa árvore e subi num paredão de pedra. E aí um dia desses eu estava fazendo um poda numa árvore e caí. Em 92, numa dividida num jogo de futebol, uma final do Municipal de Roca Salles, num lance violento, onde ocasionou a minha lesão, a minha perda da parcial da perna direita, né? Eu caí de um telhado. Aos 5 meses eu sofri poliomielite, paralisia infantil. Fiquei assim. E minha deficiência, ela veio bem antes. Ela começou, foi que nem como eu vou dizer para ti, tipo um câncer. Começou lá na minha infância, eu comecei a usar droga. Quando eu era pequeno, me faltou, os médicos não me botaram na incubadora, né? Daí deu o problema, hein? Deu paralisia cerebral, que chamam, né? A partir da leitura do artigo O Basquetebol Adaptado e seus benefícios aos praticantes, realizado pelo professor especialista Felipe, pela professora mestre Silvia e pelo professor doutor José, é possível verificar que a prática de atividade física e esportiva promove inúmeros benefícios, como desenvolver a potencialidade desses alunos com deficiência, promove também o desenvolvimento cognitivo deles, afetivo, integração social dos indivíduos e previne enfermidades secundárias aliadas a tal deficiência. Difícil no começo, né? Até o cara se acostumar, né? Porque muda completamente toda a vida do cara, né? O cara acostumado a caminhar e depois tem que transformar tudo, né? Sempre na cadeira de roda.